Bem-vindos. Vamos iniciar aqui o primeiro vídeo de fato do canal, né? De conteúdo. Aqui o assunto será mais polêmico, porque será sobre o ateísmo, mais particularmente sobre como me tornei e deixei de ser ateu. Primeiramente, o que é o ateísmo, né? O ateísmo é a negação do ser de Deus, basicamente. Vem do grego ateus, né? Que basicamente significa sem Deus. O a é um prefixo grego que implica negação, e Deus é Deus. É a convicção de que Deus não, entre aspas, existe. Né? Eu já deixei em diversos lugares aí explicando porque é o certo dizer que Deus é e não que Deus existe. No caso, é a convicção de que Deus não é. Basicamente, quando eu era mais jovem, eu não era exatamente ateu, eu era mais um ateu prático. Isto é, não exatamente tinha em mente que Deus não é, mas vivia como se não fosse. Isso se deve a infelizmente, uma fraca educação católica que eu tive. A minha avó, ela tinha boas intenções. A minha mãe morava aqui no Japão para ajudar meus familiares que estavam no Brasil. E na época praticamente ninguém tinha uma educação católica adequada. Na catequese, a educação era modernista. Literalmente não ensinavam nenhum mistério da fé adequadamente. Era uma catequese ministrada por leigos e deu no que deu, tá? Não havia, digamos assim, nenhum incentivo para a pessoa buscar santidade ou coisa assim. Consequências da situação em que a igreja se encontra hoje, né? Mas, enfim. Aqui no Japão, eu comecei a trabalhar mais por conta própria, comecei a ganhar dinheiro por conta própria. Isso me deu uma certa autonomia e então eu resolvi largar tudo de vez mesmo, tá? Antigamente eu ia à igreja mais antes porque me obrigavam, depois para, digamos assim, agradar, e assim e mais tarde, quando eu já estava aqui no Japão, quando eu já estava mais afastado de todo mundo, larguei de vez a religião. No entanto, eu ainda não tinha buscado saber sobre como Deus poderia não existir, digamos assim. Isso se deu quando eu adquiri meios para navegar na internet. E foi na internet que resolvi buscar justificativas para viver como estava vivendo, né? Sem religião e fazendo coisa errada, tá? E por quê? Porque eu estava na minha mente, na época, percebendo que a religião era uma espécie de obstáculo para a liberdade humana, né? Então, um dos primeiros lugares que entrei foi um site dedicado ao ateísmo, chamado ateus.net. Salvo engano meu, administrado por André Cancian. Foi nesse site que encontrei um ensaio, à primeira vista muito interessante, chamado
As 12 Provas da Inexistência de Deus, cujo autor é um anarquista, maçom e, digamos, apreciador de menininhas novas, Sebastian Furrer. Não preciso falar muito dele, porque tem um artigo meu intitulado Sebastian Furrer refutado e exposto, ou exposto e refutado, não lembro, algo assim, que está em meu Medium, e expõe todo o caráter dele, e isso mostra bem que tipo de gente os ateus admiram, né? Mas não me contentei com artigos de internet, conteúdos de internet. Depois eu resolvi recorrer a livros impressos. Particularmente aqui eu vou falar de 2, tá? O Deus, um Delírio, do Richard Dawkins, e Deus Não é Grande, do Christopher Hitchens. O livro Deus, um Delírio tem sua importância, uma importância significativa na minha vida, tanto pro mal, esse livro me fez muito mal, como pro bem. Porque esse livro me fez muito mal, creio que muitos devem imaginar o porquê. O livro do Richard Dawkins, ele busca dar uma explicação mecanicista de como é a vida, como a vida teria surgido, como ela teria se desenvolvido. E é bom lembrar que provavelmente ele é o maior entusiasta do mundo da teoria da evolução segundo a perspectiva darwinista, tá? Ele é um grande apologeta, digamos assim, desse modelo, dessa teoria. Dawkins, o argumento central de Dawkins para mostrar que Deus quase realmente não existe é de que, como ele já parte da premissa que a teoria da evolução é verdadeira, tá? Partindo de coisas mais simples para algo mais complexo, segundo ele, um ser que tenha criado os seres vivos teria que ser mais complexo do que esses. Logo, Deus teria que estar no fim da evolução e não no começo dela. Isso é um tanto quanto gnóstico, né? Afinal, basicamente está propondo que o homem ele teria que evoluir, que é o ser o ente mais desenvolvido, mais complexo, né? Teria potência para se tornar Deus ou coisa assim. Isso não me parece sensato. Por quê? Porque não tem nada que prove que Deus, ele... Aliás, não tem nada que prove que um ente teria que ficar mais complexo com ganho de função, né? Imagine, por exemplo, um animal que não tenha pulmão. Por exemplo, os peixes, né? Ele vai ganhar pulmão. Ele é de um organismo que tem órgãos que servem para filtrar o oxigênio da água para um que respira o oxigênio do ar, né? E o pior, animais que são irracionais, de repente, desenvolvem para um que é racional.
capaz de absorver a essência das coisas, investigar as causas e formular silogismos. Pelo amor de Deus, né? Não tem nenhum macaco que seja capaz de fazer isso. E nunca existirá. Ok, mas o ponto aqui não é refutar a teoria da evolução. Mas por que a teoria de Dawkins não faz sentido? Porque a própria filosofia de Santo Tomás de Aquino, as próprias 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que Dawkins ele tenta refutar de maneira muito porcamente. Mesmo quando eu era ateu, eu achei muito fraca as suas, entre aspas, refutações. Ali se demonstra que Deus é infinitamente simples. Simples. Não tem nada mais uno que Deus. É espantoso, mas essa é a verdade. Deus, como ele é puro espírito, como ele é ato puro, é absolutamente simples. Que coisa, não? Porque a complexidade proposta por Dawkins é baseada no seu materialismo. Ora, é compreensível que estes entes sejam complexos por serem compostos, né, de corpo e forma substancial que chamamos de alma. Né? O Deus ele não tem acidentes, o que torna essas substâncias viventes complexas são justamente suas partes acidentais. Mas então é basicamente isso que eu tenho a comentar sobre o livro de Dawkins. Hitchens, ele já escreve um outro livro, ele não é tão, digamos assim, científico quanto Dawkins. Ele é muito mais apologético, digamos assim, ele é muito mais militante. O livro dele é muito mais panfletário. Hitchens, em seu livro, ele diz que ele busca explicar, ele afirma que ele escreveu aquele livro a vida toda, tá? Ele é um livro basicamente, ele é um livro breve, tá? Eu lembro que eu o li em poucos dias e como ele é muito mais panfletário, ele é mais fácil de absorver. Então, nesse livro, ele busca expor as suas maldades, as maldades das religiões, como que o cristianismo é terrível, como o Islã é terrível. Ele busca atacar as religiões, não pela sua doutrina exatamente, mas pelas suas experiências, pelos eventos particulares, pelos erros de seus membros. E assim como Dawkins, ele falha miseravelmente ao tentar atacar o próprio catolicismo, né? Aliás, Dawkins ele vai no absurdo, né, de dizer que os horrores do comunismo, dos regimes comunistas, não são horrores praticados em nome do ateísmo, mas do comunismo, como se não fosse da própria essência do comunismo ser ateu, né? Hitchens vai mais ou menos por essa via. Assim, convicto de que a religião envenena tudo, que leva a atrocidades, né? Com exceção do ateísmo, porque as atrocidades do regime comunista não tem nada a ver com o ateísmo, segundo a mentalidade dele e do Dawkins. Bem, pelo menos comunistas eles não são, ao que parece, mas deixemos de lado. A proposta do Hitchens é da necessidade de um novo iluminismo. Tá? Como se não bastasse o
todo o anticristianismo hoje do Estado moderno, né? No entanto, Hitchens, ao ver a seção de políticos protestantes, neopentecostais e um outro católico, ele acha necessário um novo iluminismo, talvez o ideal dele seria um Estado ateu mesmo, né? Como se o Estado ateu não levasse aos horrores do comunismo mais tarde, como isso já foi provado. Mas vai entender a cabeça dessa gente, né? Mas, resumidamente, é esse o pensamento do Hitchens, Christopher Hitchens. Hitchens curiosamente, tem um irmão conservador chamado Peter Hitchens, que, infelizmente, não é católico, é anglicano. Ele vai por um caminho oposto, ele já combate o ateísmo, combate a agenda progressista. E ele busca um caminho mais com uma militância anti-ateísta. Ele não é um pensador do meu agrado. No entanto, ele tem muitos questionamentos interessantes, tá? Infelizmente, tem uma influência, até por conta de ser anglicano, né? Ele tem muita influência de C.S. Lewis, que me ajudou no caminho de abandonar o ateísmo, tá? Depois eu vi que Lewis tinha muitas ideias erradas e abandonei completamente as ideias dele, né? Mas ele não deixa de ter alguns insights interessantes. Mas como se deu o meu abandono do ateísmo? É que eu buscaria explicar agora. Em 2015, depois de uma viagem frustrada ao Brasil, e uma longa história, mas enfim, nessa viagem eu resolvi visitar o túmulo do meu avô, filho de japoneses, que tinha falecido um tempo antes. É que me levou a fazer reflexões sobre a morte e perturbou-me como seria terrível após a morte não termos nenhuma vida. Então, concluí que eu deveria investigar o ser de Deus para ver se realmente haveria vida após a morte, para ver se a vida teria mais sentido. Porque de fato eu não estava num momento bom e resolvi estudar o caso. Curiosamente, na minha mente, eu tinha concluído que se concluísse que Deus existisse, a religião verdadeira teria que ser necessariamente a religião católica. Eu não saberia explicar detalhadamente razões para isso, mas na minha mente estava assim fundamentado. E isso significa que eu passaria do ateísmo diretamente para o catolicismo. Quem foi o principal pensador que me ajudou nesse processo de conversão? Exatamente, Santo Tomás de Aquino. Foi investigando as 5 vias que especulativamente eu deixei de ser ateu. Os fundamentos de Santo Tomás de Aquino eram muito sólidos. As 5 vias são muito sólidas para serem refutadas. E eu não preciso aprofundar muito aqui, porque já tem o episódio do Sapiência Católica sobre o ateísmo.
E tem o meu artigo no Medium sobre ateísmo e convido a todos a conferirem lá. Eu não me aprofundarei sobre isso, mas vocês verão que não tem como sustentar o ateísmo conhecendo as 5 vias. Agora, vamos a algumas reflexões. Qual é o problema de ser ateu? E aqui eu serei bem polêmico, quiçá até mesmo ofensivo para com os ateus. Qual o problema do ateísmo? O ateísmo, se vocês pararem para pensar, poderão concluir que é a maior estupidez, a maior burrice, a maior estutícia, a maior monstruosidade intelectual a qual alguém pode aderir. É negar basicamente todo o sistema de causas. É negar a necessidade de um ente ao qual todos os outros têm o seu ser participando. Imaginem, senhores, se o intelecto pode ter alguma causa meramente acidental. Se Deus não é, se não há Deus, então podemos concluir que nosso intelecto não é confiável, porque ele teria se originado a partir de causas acidentais. Isso faz sentido? Não faz nenhum sentido. Porque se o nosso intelecto ele consegue construir coisas que não podem ser encontradas na natureza, como o nosso intelecto poderia ter surgido na natureza a partir de causas acidentais? Porque é exatamente isso que propõem os ateus, especialmente evolucionistas como Dawkins. Ademais, se não há Deus, então a própria moralidade humana não faz sentido. Não há por que você condenar o homicídio ou o roubo ou qualquer outro crime, porque não há nenhuma base moral para sustentar que essas coisas são crimes. Então, o ateísmo nos leva à amoralidade e nos leva a uma burrice de altíssimo grau, tá? E aqui não estou sendo nem um pouco preconceituoso, tá? E não estou sendo também nem um pouco injusto. Afinal, os ateus na internet não ficam dizendo que nós somos burros, nós somos intolerantes, nós somos preconceituosos, que a religião deveria ser extinta ou coisa assim. Eu sou da opinião simplesmente que o ateísmo tem que ser extinto. Tem que acabar, porque nos leva a tudo isso que estamos vendo. É errado dizer que o ateísmo leva ao comunismo e que, consequentemente, leva a tiranias, das tiranias mais genocidas da história. Não estou sendo nem um pouco injusto. É apenas a consequência real. Basta ver o quão a religião foi perseguida nesses países. Não preciso nem falar, claro, de um regime ateu. A
própria Revolução Francesa já mostrou isso durante o regime do terror. Até aqui estou falando de ateísmo, que é muito pior do que qualquer ideologia que surgiu, que possa ter surgido. Então, fica essa reflexão. Fica a reflexão de meu primeiro vídeo. Um vídeo contra esta aberração, esta monstruosidade que chamamos ateísmo. Então paro por aqui e fique com Deus. E viva Cristo Rei.